Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial e Negociação do Easy Business School, e hoje a nossa conversa é com Daniela Gontijo, General Manager da América do Sul, da Louis Vuitton, e a nossa AMP 2023. Seja muito bem-vinda, Dani. Conta pra gente um pouco mais sobre quem é você e um pouquinho da sua trajetória na Louis Vuitton. Bom, eu sou Daniela Gontijo, 42 anos, atualmente grávida da Clara. Atuo na Louis Vuitton desde 2016, então esse ano completo 9 anos à frente da marca. E o interessante também é que eu tive a possibilidade de participar de diferentes cargos, então conhecer realmente a operação de ponta a ponta. É uma operação que já está no Brasil desde 1989, então foi um dos primeiros países a receber, né, a marca fora da Europa. E é uma satisfação, né, poder fazer parte dessa marca e poder estar aqui dividindo com vocês algumas coisas que nós fazemos e que talvez pode ser compartilhado. Muito obrigado. Olha, você está liderando uma das marcas mais icônicas, não só do Brasil, mas do mundo. Se eu não me engano, 1854, não é isso? Exato. Conta pra gente um pouquinho sobre como é que essa marca surgiu, como é que ela evoluiu ao longo desses mais de 170 anos, não só no mundo, mas aqui também no Brasil e na América Latina. Bom, a Vuitton, eu sou realmente uma apaixonada pela marca, uma entusiasta. O fundador, que é o Louis, é um grande empreendedor, visionário. Realmente se implicou, né, aprendeu e decantou esses valores vivos até hoje. A marca nasceu da criação do trunk, né? Assim, ela já teve outros formatos, mas acho que a grande virada da marca foi quando, com a evolução das formas, das maneiras que as pessoas viajavam, ele criou um trunk, né, com uma estrutura reta, que podia se acomodar. Isso, por exemplo, né, quando nas viagens de carroça, vamos dizer que aconteciam. Então, os baús, eles eram mais arredondados, certo? Até para que a água da chuva pudesse escorrer. Então, tinha um design que acompanhava uma necessidade. No momento em que as pessoas começaram a viajar de navio, por exemplo, você precisava o quê? Empilhar esses baús, né, no porto, no cais, ou colocar o baú com seus pertences pessoais dentro da sua cabine. Então, foi daí, ele viu uma necessidade, né? A história dele é muito rica, que eu não vou entrar em detalhes, porque acho que nós não teríamos tempo, mas é uma coisa que, né, tem questões muito visionárias, que eu acredito do empreendedor, de ver uma necessidade no mundo mesmo e como ele pode atender. Então, com isso, ele foi ganhando uma plataforma de clientes, de entender o que essas pessoas precisavam. E a marca foi ganhando corpo, explorando. Então, eu acredito que quando o filho dele criou o monograma, como um exemplo que foi o Jorge, porque a marca também ela tem 3 grandes fundadores, né, que é o Louis, o Jorge e o Gaston. Então, cada um trouxe um elemento. O Louis, ele foi o visionário, ele que criou esse formato de baú, de o que você precisa colocar nas suas viagens, de como colocar isso, como acomodar. O Jorge, ele era engenheiro, o filho dele. Então, o Jorge, ele trouxe 2 questões. Como eu protejo os bens, né? Porque normalmente para a viagem você leva os seus bens mais queridos e mais especiais contigo. E criou o monograma para combater a pirataria na época, né? Porque, obviamente, quando algo é lançado e é bem sucedido, existem as inspirações, as réplicas, né? Então, ele criou o monograma como uma homenagem ao pai, e também para nomear, para criar essa personificação, né, do produto dele, essa questão personificada. O Gaston, que é o neto, então, do Louis, ele já é uma pessoa que trouxe todo esse olhar, essa conversa com o universo artístico, arte, design. Ele foi um grande entusiasta, né, dos movimentos de Art Nouveau, Art Deco. Ele quem liderou também a primeira expansão fora da França, que foi na nossa loja de Bond Street, né, em Londres, que até hoje é um grande laboratório e uma unidade muito relevante para a nossa marca. E ele criou também conceitos muito importantes, né, que é essa conversa do luxo, né, que busca excelência, inovação, savoir-faire, com a arte, como isso se comunica. Então, a Louis Vuitton até hoje faz colaborações artísticas com Yaya Kusama, Takashi Murakami, como parte de honrar o legado do Gaston, que também trouxe, não só para a Vuitton, mas para as marcas de luxo como um todo, 2 conceitos que são muito relevantes e muito característicos da Vuitton. As vitrines, então convido a todos, quando passarem por uma vitrine da Vuitton, realmente é algo muito elaborado e com muito propósito, não só de exposição de produtos, mas realmente esse é um legado do Gaston. E o outro conceito de clienteling. Então, ele enviava para os clientes, né, mais leais à marca
sempre um reconhecimento por ter escolhido, né, a nossa marca e os produtos dele. Então, na época, ele enviava um baú que chama Mallet Fleur, que até hoje faz parte da nossa oferta de produtos, com peônias e um cartão escrito à mão. Então, isso hoje, naturalmente, é um conceito muito comum, que todo mundo E eu estou vendo utiliza. o seu cordão aqui, você me contou uma curiosidade aqui nos bastidores, que o design e a inovação somados também não só a produto, mas a proteção dos cuidados dos bens dos clientes, né? Esse olhar para o cliente. Tem uma curiosidade que parece que um dos fundadores desafiou um grande, o Houdini, era o escapista da época. Como é que foi essa história? Pois é, foi o Jorge, né? O Jorge era bem ousado e imagina que o mundo era outro contexto, né? Então, como você provava a confiança na qualidade do seu produto, certo? Hoje você constrói isso nas marcas através dos seus embaixadores, através de como você investe nas plataformas sociais. Na época, ele falou, eu criei um cadeado inviolável. E isso agregava um valor para os baús até então confeccionados, né, pelo Louis, idealizados, que os seus bens mais valiosos estariam protegidos, que ninguém conseguiria abrir. E a forma que ele entendeu que ele poderia provar isso é convidando o Houdini, que era o escapista mais famoso da época, desafiou a ele para que ele pudesse entrar em um dos nossos trunks e conseguir sair. Como o Houdini não aceitou o desafio, isso realmente hoje seria, né, o que uma mídia social faria. Nossa, então ganhamos muitos followers, só que num formato antigo, que realmente ficaram interessados por esse valor adicional, não só de algo fabricado, né, com excelência, com realmente esmero, mas também que tinha esse valor agregado de ser inviolável. Então, isso até hoje você encontra os cadeados, por isso que o cadeado é sempre um símbolo muito forte para a nossa marca, né, porque representa essa criação do Jorge. Vamos falar então um pouquinho, eu achei muito interessante, porque você já tem quase 10 anos aí, né, de empresa. E falando um pouco sobre varejo e sobre a evolução da marca, eu achei muito interessante saber que você começou como vendedora de varejo, vendendo, né, em shoppings, e tem já 10 anos de empresa, mas mais de 20 anos já atuando no varejo. Você falou um pouquinho sobre a evolução da marca, nesses mais de 170 anos. E como é que você vê a evolução do varejo, Dani, de forma geral? Vamos começar falando um pouco sobre evoluções macro e depois a gente traz um pouquinho para o cenário aqui no Brasil, que eu acho que é bem específico. Sim. Bom, eu comecei no retail em 1999, foi a minha primeira posição como vendedora. E eu tive o privilégio, e eu tenho o lugar de fala de ter acompanhado toda a transformação que o varejo surgiu. Desde marcas nacionais, né, tendo esse protagonismo e o desejo, as marcas internacionais elas eram acessíveis só quando, né, um específico nicho viajava. As marcas nacionais dominavam, e com a chegada em 2008, né, de projetos que agrupavam mais as marcas de luxo, começaram as operações diretas, né, então, dessas marcas de luxo. Bom, para mim, o retail, ele era visto como algo que você fazia enquanto você não arrumava um emprego de verdade. Tá? Era dessa forma. Especialmente então, em vendas, né, onde você estava. Que foi onde eu comecei. Então, na verdade, a minha transição para o retail, e que, obviamente, hoje eu sou muito grata por ter chegado até ele, mas eu jogava vôlei federado, eu estava indo para um caminho de ser uma jogadora profissional. Atleta, que legal. Atleta. Então, eu joguei na Hebraica todo esse tempo. E aí, quando meus pais se divorciaram, eu entendi uma necessidade que eu precisava ir trabalhar para ajudar minha mãe. Então, essa foi zero glamour, mas a forma com que eu entrei. E, realmente, sem experiência, né, eu não tinha nem 18 anos na época ainda. Então, eu entrei no retail e realmente no varejo, e realmente eu me apaixonei, porque o varejo ele é muito sobre conexão, sobre energia, sobre alegria e sobre realmente você ser uma pessoa curiosa, e eu tinha, né, esses skills dentro de mim, eu tinha essas habilidades. E aí, depois que o tempo foi passando, saem as marcas nacionais, eu tive o privilégio de trabalhar com várias. Minha primeira grande experiência também com uma corporação suíça grande foi ali em 2003, que realmente, quando as marcas internacionais começaram a operar diretamente, mas eu tive também um capítulo que eu trabalhei na Nespresso. Então, quando ela veio para o Brasil fazer o startup, começar a operação dela. Então, como era vender café com altíssimo valor agregado no país do café que usava aquilo de uma maneira trivial. Então, foi uma experiência que me preparou muito para aquilo.
E com a chegada dos shoppings, você percebia as marcas internacionais trazendo realmente uma profissionalização, tanto para as carreiras, né, de desenvolver os profissionais, de realmente ser um provedor de cultura, de aprendizado e de desenvolvimento, e quanto eu me recordo muito de a diferença de que uma pessoa como eu, que entrou lá em 99 e 2000, fala que hoje trabalha em uma marca, como hoje, quando nós encontramos. Eu falo, nossa, eu trabalho no Louis Vuitton. Uau! Isso há 20 anos atrás não acontecia dessa forma. Então, eu acompanhei toda essa transição, essa evolução do retail, que é um espelhamento da evolução da nossa própria sociedade. Né? O investimento está atrelado ali também a expor. Como é que você vê os principais marcos dessa transição? Poderíamos falar, estamos falando de aumento de concorrência, certo? Então, o ingresso de novas marcas internacionais. Estamos falando de mudança de canal, de próprio entendimento do que é canal, ponto de venda para ponto de relacionamento ou experiência. Saindo da loja de rua, das grandes vitrines em ruas centrais para o shopping, e agora cada vez mais contesta-se de alguma forma a presença do físico, né? Como é que você vê nesse arco de transformação os principais marcos aí de evolução? Os principais marcos, acompanhando numa linha do tempo, primeiro, com exceção da Louis Vuitton, que já opera diretamente no país desde 89, foi realmente essa apropriação da operação direta, que trouxe um investimento, que trouxe essa aceleração de desenvolvimento de profissionais do mercado. Acompanhando isso também vieram os shoppings, né, de luxo, porque antes a rua onde se concentrava e que era conhecida, foi onde eu comecei, era Oscar Freire, certo? Exato. Então, com uma própria mudança na dinâmica em termos de conveniência, porque é mais conveniente você fazer tudo em um lugar só, segurança, né, que é um aspecto também que cada vez foi sendo mais valorizado por esse segmento, e você conseguia controlar melhor o ambiente, né, dentro de um shopping. Então, acho que um segundo marco foram os projetos. Terceiro foi esse impacto mesmo através também das operações de e-commerce, porque o nosso país ele é um país continental, né? Assim, geograficamente é um desafio você ter uma operação em todas as lojas. Então também foi o marco de ter operações e canais que você tem esse alcance. Então o e-commerce é um deles, o CSC também, que é um client service, que no Brasil também as pessoas gostam muito de conversar, não só comprar online, ainda mais um produto, né, com um valor agregado. Como o nosso, mas é também como você busca estar nos lugares críticos para tocar e desenvolver aqueles mercados, mas também canais onde você possa chegar em todos os clientes que tiverem interesse, né, e poder educar também esses clientes. Então, por mais que na pandemia, por exemplo, o digital ele ganhou um protagonismo, ou ele acelerou, né, a forma de realmente as pessoas se conectarem, a tecnologia ampliou essa plataforma de como eu me conecto. Eu ainda observo que é nas lojas, é na interação, como nós estávamos falando, né, human to human, que as relações realmente se fortalecem, né, é onde elas se constroem. E aí a tecnologia ela vai atuar como uma conveniência, né? Então, se você, eu já conheço a marca, eu já tenho uma relação, mas eu preciso de um vestido para um determinado evento, nós enviamos aquilo para você na sua casa. Mas, naturalmente, é muito interessante, e eu vejo que isso não só é interessante porque a marca busca, mas o cliente também, criar no decorrer do ano esses momentos ou motivos relevantes onde esse encontro ocorra presencialmente. Vamos falar um pouquinho mais disso, porque nós temos aqui na escola vários debates sobre varejo, evolução do comportamento de consumo. Já se fala sobre apocalipse do varejo há pelo menos 150 anos, né? Em termos de seria pesquisa. O quê? De não ter mais loja? Exato, vão acabar as lojas físicas. Gente, eu vou aqui então vou fazer a Dani Tradamos, né? Não tem o nosso Tradamos. Dani Tradamos. Eu aposto que isso não vai acontecer. Como é que você vê? Porque hoje a gente fala muito de... estamos falando de inteligência artificial generativa, na época da pandemia falamos de transformação digital acelerada, já passou o metaverso, tem vários elementos externos que de alguma forma impulsionam essa discussão do apocalipse do varejo, que no final das contas significa as compras, a digitalização diminuirão a relevância do papel físico. Você está dizendo o contrário. Para a gente, o encontro, a interação humana, ela é fundamental. Conta para a gente um pouquinho mais como é que faz isso na prática, combinando esses outros canais que também são tão relevantes, né? Como os canais digitais, o e-commerce,
o WhatsApp, como é que operacionaliza isso na marca na Louis Vuitton? Como eu disse, eu realmente sou uma defensora. Eu acho que nunca o luxo deixará de ter unidades ou lojas para ter interação física presencial com seus clientes. Eu vejo isso pela quantidade de investimento que nós fazemos, não só na manutenção, mas na abertura de lojas. É muito mais custoso o investimento de você abrir uma loja. Muito menos custoso eu ter um e-commerce. Por que então se investe? Porque realmente a gente vê que o valor agregado nas interações e como você controla o ambiente de como apresentar a sua marca, ele muda totalmente a capacidade e o potencial daquele seu cliente. Talvez, sendo mais específica, no e-commerce eu levo aquele cliente até um patamar de vendas. Eu vendo para ele até um X. Quando eu tenho um fator humano interagindo, trazendo conhecimento, histórias, cultura, conhecendo a pessoa, porque eu tenho 16 categorias de produtos, eu tenho 11 mil SKUs. Uau. Você não vai olhar isso tudo no meu e-commerce. Agora, se eu te conheço, eu sei como fazer uma curadoria do que seria interessante dentro de todo o meu portfólio de produtos e experiências que eu posso te oferecer. Isso é o valor agregado, isso é você conhecer a pessoa. Falando em valor agregado, Dani, aprofunda também como é que vocês veem, já como uma marca de luxo, né? Falamos de valor agregado, falamos de experiência. Muitos dos nossos ouvintes aqui podem achar que essa é uma palavra meio, do marketing, né? Customer experience. Exato. O que significa para a Louis Vuitton oferecer uma experiência diferenciada para os seus clientes? Olha, eu também me coloco aí que nós até falamos no começo, né? O que é pessoa física e o que vou dar uma opinião também minha pessoal de quem atua nisso, e eu comecei minha carreira como vendedora, tive 4 posições diferentes na Louis Vuitton, e às vezes as pessoas falam, eu adoro também quando vem as abreviações, né? CX, Customer Experience. E eu vejo muitas pessoas falando disso como se fosse uma entidade, como se fosse algo distante, e não é. Então, quando você valoriza, é óbvio que o fato de eu ter passado por posições de atendimento ao cliente me dão um nível de empatia e de capacidade também de traduzir isso para minhas equipes, né, do conhecimento. Mas ele é totalmente sobre conexão humana. Assim, eu acredito, assim, eu poderia trazer aqui inúmeras plataformas, tecnologia que nós usamos, mas o básico, isso serve tanto para a liderança, tá, quanto para o cliente, porque aqui a gente está falando de seres humanos, é o interesse mesmo. E eu nunca subestimei, eu nunca incentivei a minha equipe subestimar a capacidade que o outro tem de perceber quando você está realmente conectado. E uma questão também que é muito relevante falar, no nosso segmento, e pelo menos como eu atuo com a minha equipe, eu preciso ter pessoas que entendam que o nosso business não é sobre transação. Se eu precisar comprometer uma transação, né, para que eu mantenha a relação, esse é o objetivo. Então, com isso, você precisa ajustar a cultura e o mindset de toda a sua equipe. Porque se eu vendo algo para você hoje que não é necessariamente o correto ou o que você realmente precisava, isso vai enfraquecer a nossa relação. E como é uma marca que tem 171 anos de história, qual é o nosso papel dessa geração que está na marca hoje? Entregar para a próxima. Então, como eu nivelo essa dualidade entre o retail é todo dia, eu tenho metas diárias, mensais, mas sabendo que o meu business é um infinite game, né? Eu preciso garantir que essa marca vai ter mais 171 anos. Mas então você está dizendo, a experiência para vocês então é o básico bem feito, conexões, apesar de todas as tecnologias, plataformas, etc., no final das contas, fazer muito bem feito o elemento de conexão humana. Como tudo na vida, né? Assim, outro dia o médico falou para mim, se você beber água, se alimentar bem e fizer exercício, você vai viver super bem. E aí, às vezes, dentro disso, tem inúmeras complexidades e camadas. Então, o que eu acredito primeiro, valorizar as suas equipes comerciais, porque não importa as estratégias criadas por mim, pela minha equipe, ou mesmo recebidas pelo nosso headquarter em Paris. Quem concretiza aquela estratégia é o vendedor na interação com o cliente. Naquele momento, o seu vendedor, ele é a marca. Ele é o representante. Então, é o quanto você entende isso e realmente capacita, empodera e dá autonomia para essa equipe. E, ao mesmo tempo, você entender que quando essa interação é bem feita, qualquer coisa que você fizer, além disso, vai ser bem sucedido. Mas se a primeira interação, ou se quando esse cliente entra na sua loja,
ele não encontra um acolhimento, um entendimento, uma transferência. E tem uma questão também que é importante falar, né? O bloqueio psíquico. Muitas pessoas não entram porque vão se sentir julgadas, ou, né, existem várias barreiras mentais até que uma pessoa decida, justamente por ser um retrato dos níveis sociais que nós temos no nosso país. Então, isso eu também falo com a minha equipe, né? Pessoas que vieram também de lugares, eu também diretamente não tenho nenhuma vergonha, eu vim de uma família de classe média baixa, o universo do luxo é um universo totalmente distante. Então, eu sempre evoco para a minha equipe isso, imagina que somos nós, que independente de onde a pessoa veio, ela é um ser humano que merece ser bem atendido, ela merece ser acolhido, e nós temos um repertório de histórias tão incríveis, de transferência de cultura mesmo, mais do que a transação, né? Porque o universo que nós trabalhamos a moda, ela conta a história do mundo com uma perspectiva diferente. Se você olhar sobre a perspectiva econômica, ela vai te contar a história do mundo. Se você contar pela perspectiva da moda, automobilística, isso conta a história do mundo. Então, você poder transferir isso de uma maneira inteligente, estratégica para o seu cliente e de uma maneira genuína. Então, hoje, o que eu mais valorizo para quando eu busco alguém para fazer parte da minha equipe é essa autenticidade. Eu vou equipar esse meu vendedor ou qualquer outra pessoa com as melhores ferramentas, as melhores histórias, os melhores aplicativos tecnológicos que vão ajudar ele a fazer essa gestão, né, do cliente. Porém, nada substitui a capacidade da atitude. Eu posso te colocar qualquer ferramenta, igual aqui no Easy, vocês podem promover o melhor ensino no Easy. Se eu não usar isso de uma maneira intencional ou que eu coloque a minha atitude, minha intencionalidade, meu comprometimento, não vai fazer. Mas, Dani, tem uma coisa importante que me parece diferente no contexto atual, que é o fato de que uma marca tão rica, com tantas histórias como você estava falando, ela não controla mais, digamos assim, a história totalmente. Agora você tem um contexto que a gente chama aqui na escola de densidade digital, com maior nível de densidade digital, que coloca também em cena os clientes, não clientes, haters, influenciadores também no meio desse caldo. Como é que a sua marca, uma marca que tem tanto tempo, histórias tão incríveis e que realmente acredita nesse poder das conexões, como é que se controla isso? Como é que se controla essa narrativa, digamos assim, de quem somos nesse espaço mais misturado de tantas pessoas no ambiente digital e físico? Se controla de uma maneira muito objetiva, através das suas escolhas. Então, por exemplo, com quem você se associa? Mais uma vez, as nossas lojas no mundo e aqui no Brasil, qualquer pessoa que entrar, ela é bem-vinda. Ela vai. Não tenho interesse de extinção, quem você quer atingir ou quem não quer atingir. Agora, quanto marca, quando eu falo, eu me associei a essa pessoa, eu me associei a esse atleta, eu me associei a esse ator, aí é uma associação de valores. Então, 2 exemplos, né, para ilustrar aqui. Nós tivemos as Olimpíadas, certo? Onde a LVMH, e como grupo, foi um dos grandes sponsors. A Vuitton, ela aparecia em 2 momentos, eu não sei se você se recorda, na entrega do troféu, das medalhas. Né? Então vinha, não sei se você se lembra, na premiação vinha uma bandeja, na bandeja que era a Vuitton, e também nos trunks e todos. Então ali você liga, se você é excelente, se superou e você é o melhor, você me acessa. Essa foi uma comunicação. Outro momento também que agora é muito emblemático, que é a Fórmula 1. Né? Então também hoje nós vestimos todo o time do Real Madrid, para mostrar também essa cabeça também eclética da empresa. Ela não está vestindo Paris Saint-Germain. Não é um entrelaçamento só por nacionalidade, né? Eu sou francês, eu vou pautar somente meus entrelaçamentos com franceses. Quem é o melhor? Então, nisso, quando nós falamos de embaixadores, você busca pessoas que traduzam os valores da sua marca. Excelência, superação, inovação. Hoje também um acesso que é muito rico para isso são os esportes. Então, por exemplo, a Vuitton assinou com a Alcaraz 3 anos atrás. Né? Aqui no Brasil nós assinamos com a Raíssa, também já faz 3 anos, né? Antes até dela ganhar a 2ª medalha na Olimpíada. E o atleta, ele consegue personificar o que uma marca bicentenária, centenária, ela busca fazer, que é como eu garanto a minha excelência, a minha relevância e a minha disciplina, porque requer muita disciplina para inovar e, ao mesmo tempo, se manter conectado ao seu legado no decorrer do tempo.
Como eu me mantenho relevante, como eu me mantenho como número 1, que é o caso da Louis Vuitton, relevante, sendo que tem todo um ecossistema querendo te passar e você também buscando se superar. Então, quando você pensa em atores, né, trazendo também pessoas que traduzem esse universo artístico, então a influência, ela vem muito pelo seu talento no que você faz, e aí existe um entrelaçamento com uma marca talvez que amplia, né, que amplifica essa potência. Então, Cate Blanchett é uma das embaixadoras da marca, Ana de Armas. Você tem agora o Jeremy Allen White, que é o do The Bear, que aliás eu assisti essa série, eu adorei. Você tem também como diretor criativo hoje da marca o Pharrell Williams, que além de músico, além de diretor, ele está envolvido em tantos negócios, ele é o diretor criativo da marca. Então, você faz essas alianças com pessoas que dentro do universo delas representam esses mesmos códigos de excelência, de inovação, de inspiração, de relevância, né? Que é o que comunica. Agora, o controle da rede social, que foi a sua pergunta, o que as pessoas vão postar ou não vão postar no Instagram, realmente eu nem acredito que deveria ter esse controle, porque na conta da Louis Vuitton ela vai controlar a narrativa, né? Ela vai controlar com quem ela vai se associar e como. Porém, você quer que todo mundo use a sua marca, não tem essa distinção. Eu me lembro até que um outro painel que eu participei recentemente, que me foi perguntado isso, eu trouxe um exemplo, se você me permite, até sobre a Porsche. Né? E se tiver algum amigo aqui da Porsche, me conta. A Porsche, num estudo recente que saiu sobre valor intangível de marca, ela é o número 1, tá? Número 1. E você tem, né, grupos ali, né, que foi a pergunta que me foi feita. Mas e se um rapper, um funkeiro, alguém adquire o seu produto? Eu falo, gente, todos eles usam Vuitton, todos eles têm Porsche e as marcas não perdem valor de mercado, porque nós queremos, nós somos esse espaço aberto para absorver qualquer pessoa que tenha interesse na nossa marca. Mas as pessoas que você vai fazer esse entrelaçamento institucional é onde você controla a narrativa. Né? Então, eu acho que tem duas formas. Assim, escolher, você diria, tem algo a ver com escolher o que você controla? Porque eu também estou pensando nessa interação, seja da marca com os clientes e quem eventualmente não é cliente e influenciadores, todo esse caldo que a gente falou, mas parte disso também depende muito de algo que se controla um pouco mais, mas paradoxalmente não se controla tanto, que são os vendedores, né? Que são as pessoas que representam a marca e interagem com clientes. O varejo, pelo menos pela minha experiência com o varejo, não é uma boa escola de gestão de pessoas, gestão de vendedores, né? Como é que vocês garantem isso? É o que você estava falando lá atrás, que eu acho que tem a ver com isso, né? Como é que eu crio um ambiente onde uma pessoa, muitas vezes em um país, está vendendo um produto que deve ser, sei lá, uma boa parte muito significante do salário dele, ele tem que se identificar com aquilo e ele ainda tem que fazer o máximo para criar essa conexão na ponta. Como é que se faz isso na prática? Eu acho que é através da liderança pelo exemplo. Então, para mim, pessoalmente, foi algo mais natural, porque, como eu te disse, eu já fui vendedora e eu entrei na Louis Vuitton cuidando de uma operação. Né? Então, eu entrei gerenciando, né, sendo como Store Director da loja do Cidade Jardim. Então, enquanto eu estive à frente daquela unidade, atingimos resultados incríveis e, com isso, me permitiu que eu fosse pautando outras jornadas, né, dentro da empresa até chegar nessa posição em 2022. No momento em que você entende, você não fugir dos temas. Por exemplo, esse tema que você trouxe. Sim, muitas vezes você negocia e faz vendas que é muito maior do que o salário de qualquer pessoa da empresa. E é justamente a transparência com a qual você conversa sobre isso com as suas equipes e de ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra do reframe, né? De ressignificar. Porque nada é bom ou ruim, depende da perspectiva que você usa. Isso para qualquer crença limitante, para qualquer crença potencializadora. Então, na minha carreira, eu ressignifiquei isso para mim muitas vezes, por isso que até hoje eu atuo nesse segmento. Né? Se você talvez levar esse sentimento para um outro lado, talvez é um segmento que você nem consiga atuar. Em relação à sua equipe, eles olham muito pelo seu exemplo. Então, é óbvio, tem um conhecimento por eu conhecer. Eu entro em uma loja hoje,
não só minha, tá? Quando eu estou fazendo visitas, às vezes com algum executivo que vem visitar o meu mercado, eu consigo sentir se algo tá bom ou não, se está off, se a equipe está bem ou não está bem. Então, eu acho que a proximidade é um fator que ajuda muito saber falar a língua deles. Então, é poder ter essa comunicação ajustada para a sua audiência. Então, quando eu apresento algo para Nova York e para Paris, a minha linguagem ela vai ser totalmente distinta de quando eu estou me comunicando com a minha equipe, né, de vendas, de vendedores. E o que você pede para que eles executem, de alguma forma, dentro da sua posição, você também tem uma congruência em relação a isso. Então, eu sempre penso nisso. O que eu peço para a minha equipe executar? Eu quero que ele garanta um serviço de extrema excelência. Eu brinco que eu falo, no luxo, o seu pior dia é um nível de atendimento excelente. Quando você está muito inspirado e animado, aí você vai dar o extra mile. Mas o mínimo, ele tem uma expectativa, porque não é justo com aquele cliente que está acessando, de repente, aquilo pela primeira vez. Então, é uma capacidade de autorregulação das suas emoções, responsabilidade de entender o que você representa e, ao mesmo tempo, buscar essa disciplina que o esporte traz, né? Então, talvez eu sempre tive isso porque o esporte me ajudou muito. E aí, você ter essa proximidade com as pessoas de falar, eu sei que não é fácil, mas eu posso te ajudar aqui um caminho como acessar isso para garantir essa consistência. E para a liderança, independente de onde você chegou então, porque poderíamos dizer a Dani que, como o pessoal gosta de dizer no varejo, veio de baixo, né? Veio lá da operação e chegou à direção geral de uma das principais marcas do mundo. Você acha que a humildade é um aspecto importante para fazer o exercício da liderança pelo exemplo? Certamente, mas eu colocaria assim dois que um não existe sem o outro. Eu acho que a curiosidade e a humildade. Uma pessoa curiosa, ela já é por si só humilde, porque ela já admite que tem sempre algo para ela aprender, que tem algo para ela aprimorar. Então eu gosto muito de falar sobre a curiosidade, porque te mostra que você é uma pessoa também que continua sendo lapidada. Então, quando eu falo de trajetória, eu fui a primeira pessoa assim, hoje do segmento do luxo, que vim de uma ponta a outra. Né? Se você pegar minha trajetória, eu comecei como vendedora, mas dentro da Louis Vuitton eu comecei numa posição, eu geria uma operação, né? Eu trabalhava na loja, é isso mesmo que significa, e hoje assumo aqui a presidência da marca. Isso é uma trajetória que favorece toda a cultura, né, de uma trajetória também como essa. E, naturalmente, eu sei exatamente, eu brinco que hoje eu sou uma ponte entre esses universos, porque o que acontecia muito também nesse segmento é que pessoas que ocupam as posições corporativas não entendiam o dia a dia de uma operação, e quem está no dia a dia de uma operação tende também a ter os seus conceitos, os seus julgamentos sobre quem está no corporativo. E foi muito difícil, eu era uma delas. Então, quando eu estava na loja, eu falava, mas também quem está no escritório é fácil, não trabalha final de semana, fica aí falando e não sabe fazer. Então, eu passei desse sentimento. Quando eu fui para o corporativo, em 2018, na minha primeira posição, eu mordi a minha língua. Eu falei, a complexidade é que é a outra, né? É uma dinâmica de influência, é uma dinâmica... Eu precisava falar com você, eu te mandava um e-mail, isso numa loja não acontece. Né? Você está falando, fulano, vem cá, vamos cá. É tudo muito dinâmico e muito direta a comunicação. E no corporativo você tem uma comunicação um pouco mais estruturada para alguns temas. Então, tendo visto essas duas desafios e dificuldades que os dois têm, eu consegui conectar. Então, hoje, eu tenho certeza assim, que para quem trabalha em loja não é tão fácil reportar para mim, porque eu conheço muito. E hoje também para o retail, para o corporativo, eu vejo quem precisa aprofundar. Então, por exemplo, eu faço processos de job rotation. Eu tenho uma pessoa que eu quero muito desenvolver, mas ele nunca trabalhou numa operação. Então, ele está passando um ano abrindo, fechando uma operação, porque você não consegue atingir um nível de profundidade se você não passar por isso. E aí a sua capacidade de conectar a sua equipe e reter, ela muda. Outra questão também, abrir portas para esse intercâmbio dos dois lados. Hoje eu tenho pessoas que saíram do corporativo e foram para a operação, e pessoas que vêm da operação e vão para o corporativo. Hoje não é visto somente, pelo menos para nós, que a sua ascensão ela é do operacional para o corporativo, porque as carreiras no varejo, para nós, que é o tradicional, elas são né? muito valorizadas. E é o que eu falo para toda a minha equipe. Core business é o retail. Qualquer outra área aqui
a gente poderia ser terceirizado, de uma certa forma, porque o core business, o que acontece é na loja, né? Você precisa ter um entendimento profundo. E por último, como o impacto disso, quando você entende os talentos que você tem, consegue ter essa pluralidade, você retém e você atrai. Então, modéstia à parte, assim, hoje, as marcas, tanto do grupo como em mobilidades internacionais, nós somos as que mais fazemos. E no final, o bom talento, o que nós chamamos de top performer, o que ele precisa? Perspectiva. Pessoas muito talentosas, elas só ficam com você se você der perspectiva para ela. Então, ao invés de ficar falando, aqui nós somos uma empresa boa, eu sou um líder bom, entregue resultado para a sua equipe. Esse é o meu maior portfólio. É a quantidade de promoções, de entregas e de comprometimento com essas carreiras, mobilidades internacionais. Eu entrego isso, mas também a minha expectativa é essa. Eu acredito que relações maduras e adultas, elas têm clareza, né, nessa comunicação. E por último, a capacidade de você reter também profissionais do mercado, que acabou de acontecer para mim agora. Eu consegui atrair 2 pessoas que não eram do grupo, uma era do grupo, uma não. Acredito por essa reputação que é construída através da sua equipe. Porque todo mundo se conhece nesse segmento. Todo mundo. Então ela fala assim, poxa, vi que tem essa posição, como é que é trabalhar lá? Como é que é? E não é um fair tale, né? Assim, ai, nossa, somos todos bonzinhos. Não, mas o que é falado realmente acontece. Eu acho que essa congruência com as carreiras, com a transparência na comunicação, e isso mostrado em resultado. E não em uma fala trabalhada, polida ou repleta de credenciais. O seu talento, ele quer o que você vai fazer por mim se eu fizer o que você espera de mim. E para quem esteve lá na ponta, você sabe que essa é uma contradição muito comum, né, para muitas outras marcas, né? Você está lá embaixo representando uma marca, né, que fala-se sobre muitas coisas, ou o corporativo fala por muitas coisas, mas não se pratica aquilo para aqueles que entregam isso no dia a dia, que são quem estão na operação lá no varejo. Tem um modelo terrível de desenvolvimento de pessoas, de contratação, né? Se você me permite só voltar para o ponto que você falou da humildade, que é também essa dualidade, né? Se eu não invisto no meu talento e ele fica, e se eu invisto e ele vai embora, né? Exato. É o grande dilema. Mas da humildade, eu acho que vem também assim, para mim, num aspecto individual, eu sempre me relembro que o Louis Vuitton não está mais vivo e a marca continua. Isso para mim também sempre me aterra muito. E que o talento é meu, a posição não é. Então, também no aspecto de humildade, é de entender que você precisa se conectar com todos os níveis na sua empresa. Não só somente com os seus direct reports. Porque eu acredito que você pode perder, virar uma empresa que gere muito bem para números 2, mas para quem entrega aquela experiência, você criar um gap e criar uma falta de entendimento do que está acontecendo, de como esses seus números 2 estão cascateando essa comunicação e nutrindo. Dani, uma verdadeira aula aqui de varejo e liderança. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria pedir para que você, pensando em toda essa jornada, né, incrível de liderança, de varejo, de transformação pessoal, que você deixasse aqui para os nossos ouvintes uma mensagem, um grande aprendizado que você teve dessa sua trajetória tão incrível. Meu maior aprendizado, ele hoje é que a ascensão, o impacto de um líder, né, sobre a equipe, ele é menos sobre controle e mais sobre conexão. Então, em todas as vezes que eu invisto na conexão com, não só com o meu time, mas também com as pessoas à minha volta, de uma maneira um pouco mais ampla, isso me transforma em uma pessoa melhor, de verdade, uma profissional mais capacitada e com entendimento também de não só o que acontece no meu segmento. Essa foi a minha maior motivação de ter feito o AMP aqui, né, no IESE, no EASY. Porque o meu grande receio é ficar obsoleta. É de ser uma profissional que eu só sei o que acontece naquele meu mundinho. O meu mundo não é o mercado. Ele é uma parte pequena de tudo que acontece no mundo, né? Então, ter feito, por exemplo, a formação, eu tinha 14 pessoas na minha sala que tinham segmentos totalmente diferentes. Isso eu acredito que é o que também é uma lição que eu levei, de estar sempre aberta a aprender sobre outros mercados, para entender um pouco mais, para você também poder aportar mais valor para o seu próprio universo e de focar menos sobre controlar as pessoas, mas mais sobre conectar com elas.
Eu não sou uma pessoa assim, isso me serve muito e me ajuda a poder escalar também o que eu faço. Eu posso fazer mais coisas se eu realmente tenho pessoas conectadas com a visão, com o meu propósito, do que se eu precisasse controlá-las, né? Muito obrigado, Dani. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada Foi a vocês. Incrível. A fala da Dani me fez pensar muito sobre curiosidade e humildade e me fez questionar o quão aberto você que está aí ouvindo está. Quão aberto você está a aprender, a continuar se desenvolvendo? Quão aberto você está a criar conexões verdadeiras, seja com seu cliente, seja com o seu time? Esses dois aspectos do exercício da liderança podem te ajudar a fazer uma jornada como essa, da operação ao topo. Te esperamos em nosso próximo episódio.